Era um fim de tarde, quente e dourado, quando a mensagem chegou. Estávamos no meio do verão, e o céu azul parecia se estender para sempre. Eu estava na cozinha, preparando o jantar, enquanto o som do rádio preenchia o espaço. Foi então que Eduardo, meu marido, entrou com um sorriso enigmático e o celular na mão. Lia mandou mensagem, ele disse, casual, mas com um brilho diferente nos olhos. Lia, sua primeira mais velha, uma mulher de 70 anos que, com sua presença magnética, tinha uma forma de roubar a cena em qualquer lugar. Sua idade parecia quase irrelevante. Ela tinha uma energia que cativava todos ao redor. Ela quer que a gente passe o fim de semana na cabana do lago. Olhei para ele, intrigada. Faz anos que ela não nos convida para nada. Eduardo deu de ombros, mas algo na sua postura indicava que ele também sentia o mesmo. Era um convite fora do comum, principalmente porque Lia sempre teve um ar reservado, quase inacessível, mesmo durante reuniões familiares. Ela e Eduardo haviam crescido juntos, compartilhando memórias de infância em verões passados naquela mesma cabana. Para mim, ela sempre foi uma figura distante, envolta em mistério. Você acha que deveríamos ir? Perguntei enquanto mexia distraidamente na panela à minha frente. Minha voz carregava mais dúvida do que entusiasmo. Claro, ele respondeu. Faz anos desde a última vez. Acho que será bom para nós. O som da colher batendo na panela parecia ecoar na cozinha enquanto eu ponderava. Havia algo na ideia que me deixava inquieta, embora eu não conseguisse identificar exatamente o porquê. Talvez fosse a forma, como ele parecia ansioso demais pelo convite, ou a lembrança de como Lia sempre me olhava, com aqueles olhos perspicazes, quase como se enxergasse algo que nem eu sabia sobre mim mesma. Aceitamos o convite. Na manhã seguinte, a cabana apareceu à nossa vista como um refúgio isolado entre as árvores. Era exatamente como Eduardo havia descrito, rústica, mas com um charme inegável. O lago refletia o céu de maneira quase perfeita, e o som das águas batendo suavemente na margem criava uma sensação de tranquilidade. Lia nos recebeu na varanda, com seu sorriso característico e uma taça de vinho na mão. Seus cabelos grisalhos estavam presos em um coque elegante, e ela vestia um vestido de linho que parecia casual, mas perfeitamente calculado. Quando ela me abraçou, senti o perfume floral que parecia ser uma extensão de sua presença. Estou tão feliz que vocês vieram, ela disse, sua voz rouca e envolvente. Seus olhos passaram por mim, e por um breve momento senti como se ela estivesse avaliando algo, como se me estudasse. Era desconcertante, mas ao mesmo tempo intrigante. Eduardo parecia completamente à vontade ao lado dela, rindo e compartilhando histórias de infância. Mais tarde, enquanto estávamos no deck, Lia sugeriu um brinde ao passado e ao futuro. Foi ali, enquanto o sol se punha e o céu se tingia de laranja e rosa, que ela mencionou algo que me pegou de surpresa. Há algo que quero compartilhar com você, Ana, ela disse, olhando diretamente para mim. Sua voz parecia carregar um peso que eu não conseguia decifrar. Eduardo desviou o olhar, como se já soubesse o que estava por vir, mas optasse por não interferir. Comigo? Perguntei, tentando esconder minha confusão. Ela sorriu, mas seus olhos mantinham a intensidade. Sim, mas não aqui. Amanhã de manhã, só nós duas. Tenho algo especial para mostrar. E foi nesse momento que eu soube que aquele fim de semana seria muito mais do que eu esperava. A manhã seguinte chegou com o som suave das ondas do lago e o canto de pássaros escondidos entre as árvores. O ar estava fresco, com um toque de névoa que pairava sobre a água, criando uma atmosfera quase mágica. Levantei-me cedo, inquieta pela conversa da noite anterior. Eduardo ainda dormia profundamente
e eu me movi pela cabana em silêncio, vestindo algo simples e confortável. Não sabia o que Lia tinha planejado, mas a curiosidade me corroía. Quando desci para ir à varanda, ela já estava lá, impecável como sempre, segurando 2 xícaras de café fumegante. Seu olhar me encontrou imediatamente, e ela sorriu, mas havia algo em sua expressão que eu não conseguia decifrar, um misto de expectativa e tranquilidade. Está pronta? Perguntou, estendendo uma xícara para mim. Assenti, ainda tentando entender por que aquele simples convite parecia carregar tanto significado. Lia tinha uma maneira de fazer cada gesto, cada palavra, parecer deliberado, como se ela sempre soubesse mais do que revelava. Era desconcertante e fascinante ao mesmo tempo. Ela me guiou por uma trilha estreita que serpenteava pela mata, o som de nossos passos abafado pelo chão de terra macia. Não falamos muito enquanto caminhávamos, e o silêncio entre nós parecia carregado, quase palpável. A cada curva da trilha, meu coração acelerava, como se eu estivesse me aproximando de algo que mudaria tudo. Finalmente, chegamos a uma pequena clareira escondida por árvores altas. No centro havia uma mesa de madeira rústica coberta com um tecido branco, e sobre ela estavam dispostos alguns objetos que não consegui identificar de imediato. Lia parou e se virou para mim, seus olhos brilhando com uma intensidade que fez meu estômago revirar. Quero compartilhar algo que guardo há muito tempo, disse ela, sua voz baixa, quase reverente. Algo que me trouxe paz e clareza em momentos difíceis. Pensei que você talvez estivesse pronta para isso. Não sabia como responder. Minha mente tentava decifrar o que estava acontecendo, mas antes que eu pudesse formular uma pergunta, Lia me conduziu até a mesa e apontou para os objetos dispostos ali. Havia velas, pedras de várias cores e formas, e um pequeno caderno de capa de couro. O que é isso? Perguntei, minha voz mais suave do que pretendia. É algo que herdei de nossa avó, disse ela, pegando uma das pedras e segurando-a na palma da mão. Ela acreditava que essas coisas tinham poder, não apenas como símbolos, mas como formas de nos conectar com algo maior. Eu costumava achar que era bobagem, até que percebi que essas práticas me ajudaram a encontrar clareza em momentos de dúvida. Enquanto ela falava, algo na sua postura mudou. Lia sempre exalava confiança, mas ali, naquele momento, havia uma vulnerabilidade nela que nunca havia percebido antes. Era como se estivesse compartilhando um segredo, uma parte de si que raramente mostrava a alguém. Por que me mostrar isso agora? Perguntei, genuinamente curiosa. Ela sorriu e seu olhar suavizou. Porque vejo algo em você, Ana. Uma inquietação, uma busca por algo que talvez você mesma não saiba definir ainda. Achei que isso poderia ajudar. As palavras dela me pegaram de surpresa. Nunca havia compartilhado minhas inseguranças com Lia, mas a forma como ela me olhava, como se enxergasse direto através de mim, era desconcertante. Peguei o caderno com cuidado, sentindo o peso dele nas minhas mãos, e abri a primeira página. Estava cheio de anotações em uma caligrafia antiga, quase ilegível. Entre os textos havia desenhos de símbolos e padrões que pareciam carregados de significado. O que eu faço com isso? Perguntei, sentindo um misto de curiosidade e hesitação. Deixe que isso guie você, respondeu Lia, sua voz baixa e quase hipnótica. Hoje quero que você passe um tempo aqui, sozinha. Observe, toque, leia e ouça o que você sente. Ela me deixou ali, prometendo voltar mais tarde. Enquanto eu me sentava à mesa e começava a explorar os objetos, uma sensação de calma começou a tomar conta de mim. Cada pedra parecia carregar uma energia única, e os textos no caderno, embora difíceis de entender, tinham algo profundamente intrigante.
Perdi a noção do tempo. Estava tão imersa naquilo que não ouvi Lia voltar até sentir sua presença ao meu lado. Ela observou em silêncio enquanto eu folheava o caderno e, por um momento, senti uma conexão estranha, quase íntima, entre nós, como se estivéssemos compartilhando algo mais profundo do que palavras poderiam expressar. Você encontrou algo? Perguntou sua voz baixa. Assenti, mas não soube explicar exatamente o que. Havia algo naquelas páginas, na energia daquele lugar, que parecia despertar algo dentro de mim, algo que eu ainda não conseguia nomear. Lia colocou uma mão no meu ombro, seu toque leve, mas firme. Confie no processo, disse ela, e seus olhos encontraram os meus com uma intensidade que me fez prender a respiração. Foi nesse momento que percebi que aquele fim de semana não era apenas uma visita casual. Era o início de algo muito maior, algo que Lia sabia, mas que eu ainda estava começando a entender. O céu estava pintado em tons de azul suave e dourado quando acordei. A cabana estava silenciosa, exceto pelo som distante de pássaros cantando. Eduardo ainda dormia profundamente ao meu lado, seu rosto sereno na penumbra do quarto. Por um instante, pensei em não ir ao encontro com Lia, mas a curiosidade era irresistível, como um puxão silencioso que me impulsionava para algo que eu não conseguia nomear. Me levantei com cuidado, tentando não acordá-lo. O chão de madeira rangeu levemente sob meus pés, enquanto eu caminhava até a pequena cozinha. Lia estava ali, de costas para mim, preparando café. Ela parecia diferente naquela luz matinal, serena, quase vulnerável. Bom dia, ela disse sem se virar, como se já soubesse que eu estava ali. Bom dia, respondi, minha voz um pouco hesitante. Você ainda quer me mostrar aquilo? Ela se virou, segurando uma xícara fumegante. Seus olhos encontraram os meus com uma intensidade que me fez sentir nua. Quero sim. Está pronta? Assenti, tentando ignorar o aperto que sentia no peito. Ela me entregou a xícara de café e apontou para a porta que levava ao deck. Saímos juntas, o ar fresco da manhã acariciando minha pele. O lago estava calmo, como um espelho, refletindo o céu acima. Venha, disse ela, conduzindo-me por uma trilha estreita que serpenteava entre as árvores. Seus passos eram leves, mas determinados, e eu a seguia como se estivesse hipnotizada. O silêncio entre nós era denso, carregado de significados não ditos. Depois de alguns minutos de caminhada, chegamos a um pequeno cais de madeira que se estendia sobre a água. Lia parou e virou-se para mim, seu rosto iluminado pela luz do sol que filtrava pelas árvores. Há algo sobre esse lugar, começou ela, sua voz baixa e cheia de emoção. Algo que sempre me trouxe paz. Quero compartilhar isso com você, Ana. Senti meu coração acelerar, sem saber exatamente por quê. Ela se sentou na beirada do cais e gesticulou para que eu me juntasse a ela. Fiz isso, sentindo a madeira áspera sob minhas mãos enquanto me acomodava ao seu lado. Por um tempo, ficamos apenas olhando para a água. O silêncio parecia um convite, uma oportunidade para algo mais profundo emergir. Foi Lia quem finalmente o quebrou. Sabe, quando eu era mais jovem, vinha aqui sempre que precisava pensar. Ela disse, sua voz quase um sussurro. Esse lugar é mais do que um refúgio. É onde eu sempre venho quando preciso de clareza. Olhei para ela, esperando que dissesse mais. Sua expressão era tranquila, mas havia algo em seus olhos, uma vulnerabilidade que eu nunca tinha visto antes. Eduardo te ama, ela disse de repente, pegando-me de surpresa. Mas eu vejo como você se sente às vezes, como se estivesse perdida. Minhas mãos apertaram o tecido do meu vestido enquanto eu tentava processar suas palavras. O que você quer dizer com isso? Ela sorriu,
mas era um sorriso triste. Eu sei como é, Ana. Sei como é sentir que você está vivendo a vida de outra pessoa, que você é um personagem na história de outra pessoa. Não consegui responder. Suas palavras haviam atingido algo profundo dentro de mim, algo que eu tentava ignorar há anos. Lia se inclinou ligeiramente, seus olhos fixos nos meus. Quero te ajudar a encontrar a sua história, disse ela, mas para isso você precisa confiar em mim. Eu queria dizer algo, queria perguntar o que exatamente ela queria dizer, mas antes que pudesse, ela estendeu a mão e tocou a minha. Seu toque era quente, firme, mas suave. Meu coração disparou, e não foi por medo. O que você está fazendo? Perguntei, minha voz tremendo levemente. Mostrando que você pode ser mais do que pensa que é. Respondeu ela, sua voz baixa, quase um murmúrio. Você só precisa se permitir sentir. Foi nesse momento que percebi que a linha entre o que era certo e o que era errado começava a se borrar. Na manhã seguinte, o silêncio da cabana era quebrado apenas pelo som das águas do lago e o farfalhar das folhas nas árvores. Levantei-me cedo, inquieta com o convite de Lia. Eduardo ainda dormia profundamente, o rosto calmo como se nada naquele fim de semana pudesse ser mais que uma simples nostalgia familiar. Quando saí para a varanda, Lia já estava lá, com uma xícara de café em mãos e um olhar contemplativo voltado para o lago. Ela parecia em paz, mas havia algo na sua postura que me deixou alerta. Assim que me aproximei, ela sorriu e gesticulou para uma pequena trilha que seguia em direção à floresta. Venha, Ana, temos uma longa caminhada pela frente. Peguei meu casaco leve e a segui, tentando acompanhar seu ritmo firme, apesar da sua idade. Lia era incrivelmente ágil, os passos decididos e seguros, enquanto subíamos pela trilha. O sol começava a surgir entre as árvores, iluminando o caminho com um brilho dourado que parecia quase místico. Por alguns minutos andamos em silêncio, apenas o som de nossas respirações e dos pássaros ao redor nos acompanhando. Finalmente, ela falou, sem se virar para mim. Você já se perguntou por que Eduardo e eu somos tão próximos? A pergunta me pegou de surpresa. Claro, eu sabia que eles tinham crescido juntos, mas nunca havia pensado além disso. Bem, vocês cresceram como irmãos, certo? Lia riu, uma risada breve e seca que parecia carregada de algo mais profundo. De certa forma, sim, mas a verdade é mais complicada do que isso. Parei por um momento, sentindo um peso inesperado em suas palavras. Complicada como? Perguntei, tentando manter a voz neutra, mas incapaz de esconder a curiosidade. Ela parou também, virando-se para me encarar. Seus olhos estavam cheios de algo que eu não conseguia identificar. Melancolia, talvez, mas também uma centelha de intensidade. Há segredos que moldam as pessoas, Ana. Coisas que nem sempre conseguimos contar a quem mais amamos. O silêncio que se seguiu foi tão denso que parecia preencher o ar ao nosso redor. Lia se virou novamente e começou a caminhar, deixando-me sem escolha a não ser segui-la. Depois de mais alguns minutos, a floresta se abriu, revelando uma clareira. No centro havia uma pequena cabana, ainda mais rústica que a principal. Ela estava cercada por flores selvagens e parecia quase abandonada, mas ao mesmo tempo viva, como se tivesse uma presença própria. É aqui, disse Lia, sua voz agora mais suave. Ela me guiou até a porta, empurrando-a com facilidade. Dentro, o espaço era simples, mas cheio de história. Móveis antigos, fotos em preto e branco nas paredes e o cheiro de madeira envelhecida que parecia contar décadas de memórias. Ela apontou para uma poltrona no canto e eu me sentei, sentindo a tensão aumentar. Lia foi até uma pequena mesa e pegou uma garrafa de vinho, junto com 2 taças.
Sem dizer nada, ela serviu as bebidas e me entregou uma, sentando-se em frente a mim. Ana, começou ela, os olhos fixos nos meus. Eu trouxe você aqui porque acho que é hora de você saber a verdade. Sobre mim, sobre Eduardo, sobre nós. Eu mal consegui respirar. O peso das suas palavras parecia esmagador. Lia tomou um gole do vinho, como se precisasse de coragem para continuar, e eu fiz o mesmo, sentindo o líquido quente deslizar pela garganta, enquanto a tensão no ar parecia quase palpável. Quando éramos mais jovens, começou ela, a voz baixa e cheia de emoção. Eduardo e eu compartilhávamos um vínculo que era mais do que apenas familiar. Ele era meu refúgio, meu confidente, e eu, dele. Mas houve um momento em que cruzamos uma linha que nunca deveria ter sido cruzada. Meu coração disparou, e minhas mãos apertaram a taça com mais força do que eu pretendia. Do que você está falando, Lia? Perguntei, minha voz quase um sussurro. Ela suspirou, olhando para o chão por um momento, antes de voltar a me encarar. Nós nos apaixonamos, Ana, quando éramos jovens, tolos e imprudentes. Foi um amor que não poderia existir, que era impossível de sustentar, mas ainda assim real. E por isso, decidimos enterrar esses sentimentos, fingir que nada havia acontecido. Ele se casou com você, e eu segui minha vida. Mas essa cabana, esse lugar sempre foi um lembrete do que poderia ter sido. Minha mente estava um turbilhão de pensamentos. Não era possível. Eduardo, meu marido, meu companheiro por tantos anos, e Lia. Olhei para ela, tentando encontrar alguma mentira em seus olhos, mas tudo o que vi foi sinceridade e talvez arrependimento. Por que você está me contando isso agora? Perguntei, sentindo minha voz tremer. Lia colocou a taça de lado e estendeu a mão, tocando a minha com uma gentileza surpreendente. Porque eu vejo você, Ana. Vejo como você o ama, como luta para mantê-lo feliz, e acho que você merece saber a verdade sobre o homem com quem se casou. Eu me levantei abruptamente, incapaz de processar tudo aquilo. O espaço ao meu redor parecia encolher, sufocante. Lia também se levantou, mas permaneceu calma, seu olhar firme em mim. Eu não espero que você me perdoe, nem mesmo que entenda, disse ela, sua voz agora quase um sussurro. Mas você precisava saber. Não porque isso muda algo entre vocês, mas porque talvez isso te ajude a entender quem Eduardo realmente é. Saí da cabana quase correndo, o som dos meus passos ecoando na clareira. A caminhada de volta foi um borrão de emoções. Raiva, tristeza, confusão. Quando cheguei à cabana principal, Eduardo estava na varanda, olhando para o lago, alheio à tempestade que Lia acabara de desencadear dentro de mim. Os dias seguintes à revelação de Lia foram uma mistura caótica de emoções. Eu me sentia como uma corda esticada ao máximo, cada interação com Eduardo tingida pelo peso do que agora sabia. Lia havia ficado em silêncio desde aquela manhã na cabana, deixando-me sozinha com minhas reflexões. Eu tentava entender o que tudo aquilo significava para mim, para nós. Na última noite de nossa estadia, Lia nos chamou para jantar no deck. O céu estava tingido de tons de laranja e rosa enquanto o sol se punha sobre o lago. Eduardo parecia alheio à tensão invisível entre Lia e eu, conversando casualmente sobre nossas lembranças favoritas da cabana. Lia, no entanto, estava quieta, seus olhos frequentemente encontrando os meus, como se esperasse algo. Depois do jantar, ela se levantou, a taça de vinho ainda na mão. Gostaria de propor um brinde, disse ela, sua voz carregada de emoção. Eduardo sorriu, erguendo sua taça, mas eu me mantive imóvel, meu olhar fixo no dela. Ao passado, disse Lia, sua voz firme, mas seus olhos brilhavam com algo que parecia ser tristeza. E ao futuro,
seja qual for o caminho que escolhermos. Brindamos, o som do vidro ecoando no ar pesado da noite. Lia sorriu para nós, mas havia algo definitivo naquele gesto, como se ela estivesse dizendo adeus de uma maneira que apenas eu entendia. Mais tarde, Eduardo foi para dentro da cabana, deixando Lia e eu sozinhas no deck. O silêncio entre nós era quase tangível, carregado por tudo o que não havia sido dito desde aquela manhã na cabana. Finalmente, ela quebrou o silêncio. Você está pronta para me odiar, Ana? Sua voz era suave, mas não havia hesitação em suas palavras. Olhei para ela, sentindo uma mistura de raiva e tristeza. Não sei o que sinto, Lia. Não sei se consigo olhar para você ou para Eduardo da mesma forma. Não depois de tudo isso. Lia assentiu, como se já esperasse essa resposta. Eu não te culpo por isso. Talvez você nunca entenda por que decidi contar, mas no fim, precisava que você soubesse. Levantei-me, incapaz de suportar a intensidade daquele momento. E agora, o que espera que eu faça? Fingir que isso nunca aconteceu? Fingir que Eduardo não é alguém que me escondeu isso por anos? Lia se levantou também, dando um passo em minha direção. Espero que você faça o que for melhor para você, Ana. Não para mim, não para ele, mas para você. Ela voltou para dentro, deixando-me sozinha no deck. Fiquei ali por muito tempo, olhando para o reflexo da lua no lago, tentando encontrar clareza na confusão que reinava dentro de mim. Quando finalmente entrei, Eduardo estava na sala, os olhos cheios de preocupação. Está tudo bem, Ana? Ele perguntou, a voz carregada de cuidado genuíno. Olhei para ele, tentando encontrar no homem à minha frente a pessoa que eu pensava conhecer. A imagem de Lia, suas palavras e a história compartilhada pairavam como um véu entre nós, mas, pela primeira vez, percebi que o que eu escolhesse fazer a partir daquele momento definiria o resto de nossas vidas. Respirei fundo, caminhando até ele. Precisamos conversar, disse, minha voz firme. Eduardo franziu o senho, confuso, mas assentiu. Sentamos no sofá e, enquanto começava a falar, percebi que estava finalmente pronta para enfrentar a verdade. A verdade sobre Lia, sobre ele e, acima de tudo, sobre mim mesma.